Raio Silver, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso que é considerado o mais famoso sobre abdução e também envolve o avistamento de OVNIs. Esse caso é chamado Travis Walton. Ele aconteceu em 1975, já faz bastante tempo, mas ele ainda é considerado o caso mais famoso sobre alienígena. Se você é novo por aqui e não conhece esse canal, eu tô sempre falando sobre filmes de terror, casos criminais, enfim, tudo que envolve esse gênero. Então, se você gosta, convido você a se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar nele e também deixar o seu like caso você goste desse vídeo. Vamos lá, vamos conhecer essa história bem estranha. O dia era 5 de novembro de 1975, em uma cidade do Arizona chamada Snowflake. O Travis Walton, ele trabalhava com mais 6 amigos para um tipo, mais ou menos, de um serviço florestal lá nos Estados Unidos. Ele trabalhava com o seu melhor amigo também, que era o Mike Rogers. Na época, o Mike tinha 28 anos e o Travis, ele tinha 22 anos. O Mike era como se fosse o líder daqueles 7 rapazes que trabalhavam sempre na floresta. Esse serviço florestal que eles faziam era para beneficiar a floresta. Então, não era um desmatamento nem nada desse tipo. Eles sim tiravam as árvores que estavam machucadas, enfim, com algum problema, para ali nascer árvores mais jovens e melhores e manter a floresta no mesmo estado. Como eu falei, o Travis e o Mike, eles eram grandes amigos, e inclusive o Travis, ele é casado até os dias de hoje com a irmã do Mike. Na época, lá em 1975, eles apenas eram namorados, eles não tinham casado ainda, mas uns anos depois eles vieram a casar. Bom, como eu falei pra vocês, eram 7 rapazes que trabalhavam ali na floresta. O Travis, o Mike, o Ken Patterson, o John Gollett, o Steve Pierce, o Allen Dales e o Dwayne Smith. E todos esses amigos, eles moravam nessa cidade de Snowflake, que é uma cidade muito pequena, mas uma cidade do interior lá do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Todo mundo praticamente se conhece ali naquela cidade. Bom, então no dia 5 de novembro, o que parecia ser mais um dia comum na vida deles, já tinha acabado o horário de trabalho deles, já estava escurecendo, então todos entraram numa espécie de caminhonete e estavam indo para as suas devidas residências. Mas num certo momento ali, quando eles estavam no carro, todos viram uma luz no céu, o que até um deles sugeriu, talvez seja o pôr do sol, ou sei lá, algum avião que tivesse caído ali na floresta. Então eles estavam praticamente no meio da floresta, na qual tinha uma estradinha quando eles estavam passando com a caminhonete, e era um lugar isolado. Então eles acharam muito suspeito aquela luz ali e eles foram lá verificar o que estava acontecendo. Então, quando eles começaram a se aproximar dessa luz a mais ou menos uns 30 metros, eles verificaram que aquilo não era o pôr do sol, não era um avião pegando fogo, e sim um OVNI. Todos que estavam ali dentro do carro ficaram assustados por verem um OVNI, assim, uma coisa tão de perto, que eles não faziam ideia do que era aquilo que estava no céu, bem próximo deles, na verdade. O Travis, ele, em vez de ficar com medo, enfim, ele resolveu abrir a porta do carro e ir verificar mais de perto o que era aquilo. Ele contou em entrevistas depois que ele disse que não poderia perder a oportunidade de ver um OVNI tão de perto. Então ele foi e os amigos dele dentro do carro, desesperados, gritando para ele voltar o mais rápido possível, porque ninguém sabia o que aquilo poderia fazer, se iria machucar eles, enfim. Mas o Travis, ele não se importou e ele se aproximou desse OVNI, e quando ele ia se aproximando, ele e os amigos também que estavam dentro do carro, ouviam uma espécie de bip. Era um barulhinho, tipo como se fosse uma frequência. E cada vez que o Travis se aproximava
Mas desse OVNI a frequência ela ia mudando. Em certo momento, uma luz saiu deste OVNI e que quando essa luz se chocou com o corpo do Travis, ele sentiu uma dor insuportável e ele foi arremessado a pelo menos 3 metros para o chão. Os amigos dele que estavam dentro do carro ficaram apavorados e tinham a certeza de que o Travis tinha morrido por causa daquela luz que ele teria recebido. Em momentos depois, o Travis disse que ele não viu essa luz atingindo ele. Ele apenas sentiu como se uma frequência ou algo muito forte estivesse batendo no corpo dele. Mas os amigos sim confirmaram, 6 amigos que estavam no carro confirmaram que viram o feixe de luz atingir em cheio o Travis. Bom, então os 6 que estavam dentro ali do carro, da caminhonete, eles simplesmente ficaram desesperados, ligaram a caminhonete e saíram fugindo dali e deixando o Travis para trás. Mas em determinado tempo eles pararam o carro e viram, não, é melhor a gente voltar para ver se o Travis realmente morreu, a gente não pode deixar lá ele sozinho, talvez ele só esteja muito machucado, era isso que eles pensavam. Então eles deram a volta com o carro, com a caminhonete e voltaram lá para o local. Mas quando eles estavam chegando perto do local que tinha acontecido aquele fato, eles não acharam mais o Travis, mas eles avistaram o OVNI se distanciando e sumindo no céu. Bom, o que os amigos fizeram depois de verem que o Travis não estava mais ali na floresta? Eles foram imediatamente para a polícia para relatar o que eles acabaram de ver. E é claro que a polícia não acreditou no que eles falaram. Para a polícia, eles estavam inventando, para a polícia era como se eles tivessem matado o Travis e tentaram esconder o corpo e tentaram fugir, digamos assim, das consequências que aquilo viriam a ter, como todos iriam para a cadeia se eles tivessem feito aquele assassinato. Então a polícia de imediato não acreditou na versão dos rapazes. Enquanto os rapazes estavam falando com a polícia, o Travis, ele acordou. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele viu eram luzes em cima dele. E ele reparou que ele estava numa tipo de uma cama e ele acreditava que ele estava no hospital, que alguém tinha socorrido ele e ele estava ali para ter os devidos cuidados. Ele estava com uma dor extrema, muito forte, principalmente na cabeça, e aquilo fazia com que ele ficasse bem confuso e até a visão dele estava um pouco turva e ele não estava conseguindo enxergar claramente. Depois que ele conseguiu enxergar melhor, ele percebeu que ele realmente não estava em um hospital. A primeira coisa que ele viu foram uma espécie de ser que ele nunca tinha visto. Ele relata que qual era a aparência física desses seres. Eram como pequenos, mais ou menos 1,20 m, 1,30 m de altura. Não tinham nenhum tipo de pelo no corpo, nem cabelo, nem sobrancelha. E eles também tinham olhos extremamente grandes. E quando o Travis viu isso, ele ficou muito desesperado e ele pegou uma barra que parecia ser uma barra de vidro e tentou se defender, né? Mas imediatamente esses seres, eles não fizeram nada, não vieram para cima dele, não quiseram agredir ele. Eles simplesmente, todos que estavam ali saíram da sala. E esses seres foram para a esquerda e o Travis, desesperado, ele tomou um rumo pela direita. Quando ele entrou pela direita, ele viu um outro tipo de ser, que ele afirmou que se parecia muito com seres humanos. Mas eles tinham uma diferença entre nós, assim. Os olhos deles eram diferentes, dava para perceber, era uma pequena diferença. O Travis mesmo disse que se esses seres andassem aqui entre nós, ninguém iria perceber essa diferença,
porque realmente é uma diferença muito pequena que o Travis ele conseguiu perceber ali na hora. Bom, então quando o Travis encontrou esses seres que eram muito parecidos aos humanos, ele percebeu que esse homem que veio em direção dele, ele usava uma espécie de capacete que cobria toda a cabeça. Era um capacete transparente. E o Travis, desesperado, começou a perguntar aonde ele estava, enfim, o que estava acontecendo. Mas esse ser humano, digamos assim, ele não respondia, ele não falava nada, mas ele passava uma tranquilidade, assim, ele parecia ser bem amigável, foi o que o Travis contou mais tarde em uma entrevista. Bom, esse ser que estava com capacete, ele pegou o Travis pelo braço e levou para uma outra sala. E quando o Travis estava passando uma das paredes, ele conseguiu ver várias estrelas, como se ele estivesse realmente no espaço. Bom, quando eles chegaram nessa outra sala, ele disse que era uma sala enorme e que tinham dois tipos de OVNIs também, parecidos com o que ele havia visto antes, ainda na Terra. Bom, então, nessa sala haviam mais seres que se pareciam com os humanos ali, e ele diz que haviam mulheres também, né, esses seres como mulheres, e um deles se aproximou do Travis e colocou uma espécie de máscara de gás no rosto dele. E esse é o último momento que o Travis se lembra de estar dentro da nave espacial, do OVNI, enfim. Bom, o tempo que o Travis ficou desaparecido aqui para nós, no nosso tempo da Terra, foi 5 dias, mas o Travis só tem recordação de apenas 2 horas. Ninguém sabe o que aconteceu no resto do tempo em que o Travis ficou lá. Enquanto o Travis estava desaparecido, os outros 6 amigos, eles se encrencaram bastante, podemos dizer assim. Esse caso tomou muita proporção do mundo inteiro. O mundo inteiro estava de olho para saber o que estava acontecendo lá em Snowflake. Os 6 amigos foram obrigados a fazerem um teste de polígrafo para ver se eles estavam falando a verdade ou não. E por incrível que pareça, todos passaram. Teve um que teve um pouco de dificuldade, ele estava bem nervoso, enfim, até foi descartado de imediato, mas depois viram que ele só estava nervoso para fazer o teste. E também a polícia pegou o mais jovem de todos, que tinha apenas 17 anos, para ver se ele entregaria alguma coisa, e não, tudo que ele falou foi verdade. Então, o avistamento da nave, o feixe de luz em cima do Travis, depois o OVNI indo embora, tudo aquilo era verdade, segundo o teste do polígrafo. Bom, 5 dias depois dessa última memória que o Travis teve com um desses seres colocando uma máscara nele, ele se lembra de estar num acostamento de uma estrada. Ele estava vestido, só que ele sentia muita sede. Ele demorou um pouco para entender aonde ele estava, se... Ele estava bem confuso, mas ele conseguiu perceber que ele tinha voltado para a Terra. Bom, o Travis ligou para o seu cunhado, e o cunhado de início ele não acreditou, achou que era alguma brincadeira, algo do tipo, mas o Travis conseguiu convencer ele de que realmente era o Travis, que o Travis tinha voltado, e deu mais ou menos o local onde ele estava. Então, o cunhado, enfim, todos foram lá buscar ele, e o Travis, ele acabou retornando para casa, e é claro que isso explodiu ainda mais na mídia. O Travis, ele voltou 5 quilos mais magro, então depois de exames feitos no hospital, acreditaram que o Travis tinha ficado 5 dias sem comer. E também, mas ele acredita que os seres lá da espaçonave, podemos dizer assim, eles pelo menos água deram para ele. Ele estava bem desidratado, mas não ao ponto de estar totalmente, então um pouco assim ele deve ter recebido de água e até mesmo um pouquinho de comida.
A família do Travis falou pra ele que tava tudo um caos ali na cidade, que tinham milhões de pessoas de todos os lugares do mundo querendo falar com ele. E o Travis, no início, ele fugiu da mídia, ele se escondeu e ele não queria falar sobre isso. E é claro que as especulações sobre aquilo ser uma mentira começaram a ficar muito fortes, até que o Travis veio pra mídia e falou tudo o que tinha acontecido com ele. Bom, o Travis, hoje em dia, ele está com 66 anos e até hoje ele é chamado para encontros ufólogos para contar toda essa experiência que ele passou. Claro que existem várias discordâncias nesse caso, principalmente de acordo com céticos, que eles falam que o teste do polígrafo ele não foi realizado corretamente. E também os céticos alegam que 2 semanas antes do Travis desaparecer, um canal bem popular na TV tinha apresentado um programa sobre abdução alienígena e que o desaparecimento do Travis teria alguma ligação, que ele teria forjado tudo aquilo para, sei lá, ganhar audiência, ganhar fama, enfim. Isso é um caso que, segundo os testes polígrafos e segundo o Travis, ele bate o pé até hoje que aquilo tudo realmente aconteceu, que ele não mentiu nunca em nada e que não aconteceu só com ele. Os outros 6 amigos também viram tudo aquilo acontecer. Bom, esse caso ele foi relatado no filme Fogo no Céu. É um filme bem interessante para quem gosta dessa história. Se quiser assistir, se ainda não assistiu, eu aconselho, que é um filme muito bom, muito bem feito. Claro que tem algumas diferenças, porque é um filme, então sempre vai ter algumas modificações, mas é muito interessante. Tem vários documentários sobre o Travis aqui no YouTube. Tem também um livro que conta toda essa história dele. Eu só achei em inglês, mas para quem sabe em inglês, fica aí também a dica para quem sabe inglês e quem gostou dessa história para lê-lo. Enfim, tem muito conteúdo sobre esse caso. É um caso mundialmente famoso e que, ao meu ver, desperta interesse nas pessoas até os dias de hoje. É com certeza o meu caso favorito sobre alienígenas, OVNIs, abduções, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.